Deus tem um propósito para a sua vida. A frase que tem trazido muita angústia, muito sofrimento no meio do povo cristão e no meio de pessoas até que não são cristãs. Vamos entender isso aí aqui hoje no nosso Momento com o Evangelho. Começa, querido, pela motivação da maioria das pessoas que utilizam essa frase, ok? Então, a grande motivação é dizer que ganhou aquela alma para Jesus. O sujeito estava perdido, eu fui lá e preguei para ele e disse que vem para Jesus porque ele tem um propósito para a sua vida. Então, eu ganhei aquela alma para Jesus. Um segundo propósito é encher aquilo que chamam de igreja, entendeu? Então, sai falando com as pessoas. Deus tem um propósito para a sua vida e aqui nós vamos ajudar você a descobrir o seu propósito, desenvolver o seu propósito. Deus tem um propósito para você. Por que esse é um problema, querido? Eu já disse para você, preste atenção mais uma vez nesses 6 textos. Então, Atos 7, 47 e 48, Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Atos 17, 24, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Segundo Crônicas, capítulo 2, versos 4 a 6. Os céus não podem conter a Deus, e os céus dos céus não podem contê-lo. Como ele caberia numa casa? Tá? Então, 1 Pedro 2,5 diz que eu e você somos a casa espiritual de Deus. Hebreus 3,6 vai dizer que eu e você somos a casa de Deus. 1 Coríntios 6,19 vai dizer que o meu corpo, seu corpo, é templo do Espírito Santo. O que isso tem a ver? Porque Deus tem um propósito na sua vida, e é aqui dentro da casa, é aqui dentro do templo, entende? Olha o engano, querido. Quem tem o dom, tem o dom. Quem Deus deu talento, ele deu talento. O pastor, o evangelista, qualquer que seja o dom, qualquer que seja o talento, meu talento não é para usar em 4 paredes, ok? Durante os 3 primeiros séculos da igreja, eles não tinham templo, não era utilizado em 4 paredes. Ok? Eles se reuniam mais nas casas uns dos outros, mas reuniam nas ruas, nas praças, nas florestas, nas matas, na beira do rio, na beira do mar, onde que dava para eles reunir, eles reuniam. E o propósito que vocês chamam, o dom e o talento, era utilizado aonde quer que eles estivessem, eles eram cristãos. O pastor é pastor em qualquer lugar, na praia, num campo jogando futebol, entende? Numa praça, na rua, no meio de amigos, numa festa. Quem é pastor, quem é evangelista, quem é cantor, os dons deles são utilizados. O dom de cura, entende? Qualquer outro dom é utilizado aonde eu estiver, de acordo com a vontade de Deus. Mas ensinaram que o propósito é dentro da casinha, dentro da caixa. E o propósito só pode ser feito aqui dentro. Então, querido, o propósito não é ser pastor, ser missionário, ser cantor, ser diácono, ser isso, ser aquilo, dentro da casinha. O propósito que Deus tem, ele já aconteceu, sabe? O propósito é enviar o Filho dele, todo aquele que crê no Filho está salvo. Pronto e acabou. E o propósito é tão grande que até gente que nunca nem ouviu falar nele, que não creu nele, vai ser salvo também, através da obra dele. Olha que eu não sou universalista, tá? Eu sei que já tem gente no inferno e mais pessoas irão para o inferno. E que alguns desses serão destruídos no lago de fogo, ok? Eu sei disso. Mas o propósito de Deus é, sabe, a salvação da humanidade. Esse propósito já veio, ok? Por que eu digo que tem angústia? É muita gente, são muitas pessoas, todos os dias. Alguém diz que tem um propósito de Deus para mim. Qual que é o meu propósito? Já tem 5 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, eu ainda não sei qual é o propósito de Deus para a minha vida. Eu realizo algumas coisas na igreja, mas eu ainda não sei e tal, o pastor colocou isso na minha mão, eu não sei. Me ajuda a descobrir qual é o propósito de Deus para a minha vida. E aí junta com a parábola dos talentos. Deus tem um propósito, e se você não usar o seu talento, você vai ser lançado num lugar que tem pranto e ranger de dentes. Entendeu isso aí? Onde que eu digo que traz angústia, traz sofrimento? Eu preciso saber, me ajuda, o propósito de Deus. O propósito de Deus é algo dentro da casinha, dentro daquilo que chamam de templo, de casa de Deus, de igreja. Não, meu querido, quem é pastor em qualquer lugar, 24 horas por dia.
Quem tem o dom 24 horas por dia. Para com isso. Deus tem um propósito. E você tem que vir para cá, porque o propósito é aqui dentro. Se não for aqui dentro, você não vai desenvolver o seu propósito. Entendeu isso aí, querido? Muita gente queria saber qual o seu propósito. Qual o propósito Deus tem para ele, que nunca que chega esse propósito. Tem gente que tenta uma coisa e não consegue, não dá certo, aí tenta outra. Eu estou vendo diáconos que querem ser pregadores, pastores que não cantam nada e querem ser cantores, e por aí afora vai. Dizem que tem ministérios como dança, teatro, coreografia. O sujeito não tem o menor talento para o teatro, mas o propósito dele é fazer teatro, ele quer fazer. É todo duro, não tem molejo, mas o propósito dele é coreografia, dançar, porque o propósito é dentro da casinha. Lá fora não existe o propósito. Esse é o engano, é manipulação. Você está sofrendo porque Deus tem um propósito e você não está cumprindo. Aí é o outro motivo da angústia, do sofrimento e da ansiedade. E quem é que não sofre? Todos nós sofremos o tempo todo, né? Aí diz o seguinte: quando você não deixar Deus cumprir o propósito dele na sua vida, você vai sofrer. E o cara vê sofrimento, vê a realidade da vida para todo lado, mas ele não sabe qual é o propósito de Deus, então eu vou ficar sofrendo até descobrir qual é o meu propósito. Para com isso. O propósito de Deus é a salvação do ser humano, ok? E ele já enviou o filho dele.